Graça e paz, eu sou o pastor Felipe Assunção e nós somos da Igreja Metodista Central em Linhares. E hoje nós vamos ter mais uma aula da nossa escola bíblica. Semana passada nós conversamos um pouco a respeito do exemplo de Jesus. Nós estamos numa maratona em andar no Espírito, a experiência de andar no Espírito. E nessa semana nós conversamos um pouco a respeito de Jesus, porque Jesus nos ensina a ter um coração ensinável, ele nos ensina que o controle é de Deus, ele não se preservou em nos amar, ele preferiu a glória de Deus do que a glória dos homens, mesmo sendo mestre, ele serviu a todos em uma vida de total obediência. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre andar pela cruz, andar em amor. Roda a vinheta. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 4 até o versículo de número 7, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra do Senhor. Bom, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do amor. A cruz, ela implica em amor. Quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos de uma vida de amor. E hoje conversar um pouco sobre a experiência de andar no Espírito, olhando para a cruz e olhando para o amor de Deus conosco, é justamente nesse ponto que nós achamos fundamental para o Evangelho do Senhor. Porque Jesus nos atraiu em amor. E quando Jesus nos atrai em amor, nós devolvemos esse amor ao Senhor. Mas vamos lá, vemos que andar no Espírito implica em andar em fé. Nós conversamos um pouquinho disso. Se eu desejo andar no Espírito, eu preciso caminhar pela fé. Davi, quando estava de frente para Golias, na verdade, o próprio rei e alguns homens tentaram colocar a armadura de Saul sobre Davi. E isso não deu certo, porque para ter uma vida de renúncia, para viver pela fé, é preciso caminhar na vontade do Senhor. E Davi, ele abriu mão da vontade humana para andar em fé. Ele foi com algumas pedras e uma funda, ou seja, para ter uma vida no Espírito, precisa caminhar em fé. Mas não é só apenas isso. Implica também andar pela cruz, ou seja, andar em amor. Se eu ando pela cruz, eu estou andando em amor. Só podemos amar ao próximo se não priorizarmos nós mesmos. Ou seja, não priorizar a si mesmo é renunciar o ego. Observe a definição de amor nesse texto que nós acabamos de ler. A prática do amor é simplesmente uma postura em tomar a cruz. Nós vamos ver aí alguns exemplos, alguns trechinhos que eu separei num quadro para a gente observar a respeito do amor e a cruz. Primeiro ponto, o amor é paciente.
é benigno. Ou seja, o amor, ele é bondoso, ele tem paciência. Então, se eu olhar hoje para a vida de um dependente químico que passou por várias clínicas de reabilitação, eu tenho que ter paciência com ele, porque enquanto respirar, tem jeito. Então, o amor é paciente. O amor não arde em ciúmes. Eu não preciso ficar me ardendo em ciúmes. Isso não é amor, né? A pessoa que sente ciúmes, ela quer aquela pessoa para ela não quer dividir com ninguém. Isso não existe. Óbvio, nós estamos falando que o amor não arde em ciúmes, mas existem pontos aí no casamento, né? Liberdade para outras mulheres não existe. A liberdade, ela existe entre o seu esposo e a esposa. Não se ufana, não se ensoberbece, ou seja, não é orgulhoso. Ufana não é orgulhoso. Não se conduz inconvenientemente, não. O amor, ele não tem uma prática inconveniente, não. É uma prática totalmente conveniente. Não procura os seus interesses. O amor, ele não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, nem se ressente do mal. Não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, essas são características de pessoas que caminham no amor. E quando nós olhamos para o Evangelho de Deus, nós enxergamos que o amor está na cruz. O amor caminha na cruz. E quando Jesus nos manda tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor, é caminhar no seu amor. Mas enfim, observe que a palavra de Deus, ela diz que o amor não se ressente, ou seja, não se melindra, ou fica ofendido. O padrão de Deus não é apenas o perdão, é não ficar ofendido. Ou seja, o amor, ele não é melindroso, não é ofendido, estou ofendido, não. O perdão é a nossa segunda chance. Sim, o perdão é a nossa segunda chance. Mas a questão do ficar ofendido é um grande problema que aflige a igreja do Senhor. Como assim ficar ofendido? Vamos lá. Imagina que um irmão, imagina, a gente tem um costume aqui de todo o início do ano, nós estarmos com a nossa clã, né, consagrando a nossa clã. Imagina que eu chamo todos os irmãos e esqueço de uma pessoa, e essa pessoa sim, se sente ofendida. Pode cair no esquecimento. Imagine que chega a data do seu aniversário e esquecem de postar lá uma mensagenzinha. E aí eu quero abrir um parênteses. Se você não respondeu o cadastro, pelo amor de Deus, responde esse cadastro. Mas vamos voltar. Imagine que chega o seu aniversário e ninguém manda uma mensagem para você. E aí você se sente o quê? Ofendido. E isso é o quê? Orgulho. Porque nós estamos olhando para o nosso próprio umbigo. Eu não posso pensar que a pessoa esqueceu. Eu não posso pensar que houve um contratempo e não houve o tempo de ninguém postar lá a mensagem. Eu não posso pensar que escapou o pastor não colocar o nome. E isso acontece não só dentro da igreja, estou dando um exemplo dentro da igreja, mas isso acontece na nossa família, alguém esquece. E aí a gente fica com o quê? Com o nosso orgulho ferido. E o ficar ofendido é a maior expressão do ego em ação. Porque quando ficamos ofendidos, surge a ira, surge o ódio, a discórdia, surge a divisão, a facção, a gritaria, briga, coisas semelhantes, que é tudo que diz em Efésios capítulo 4, do versículo 26 a 32, que são as obras da carne. Então a pessoa fica ofendida. E alguns podem dizer, será que não temos pelo menos o direito de ficar ofendido? Talvez você deve ficar se perguntando, mas ficar ofendido com o orgulho ferido, e o orgulho ferido é o ego machucado. Não, nós não podemos. Por quê? Porque o padrão de Deus não é esse. Vamos imaginar que uma pessoa ofendida,
ela vai transmitir paz por onde ela passar? Ela vai transmitir bonança por onde ela passar? Ela vai transmitir o fruto do amor, uma pessoa ofendida? A probabilidade é não. Ela não vai transmitir. E não ser lembrado é algo que te ofende. Mas o desejo de ser lembrado é algo do nosso ego. Eu quero ser lembrado para mim me sentir importante. Não é esse o princípio. Isso é bajulação. Existe uma diferença enorme entre honra e bajulação. E nós nos achamos tão importantes que não suportamos não ser lembrados. Sentimos ofendidos, sentimos rejeitados. Quando somos criticados, nos ofendemos. Quando não somos tratados como pensamos, ficamos totalmente ofendidos. E isso tudo acontece por quê? Porque o ego está no centro e o orgulho, o ego está ferido. Então, se o ego for renunciado, vai acabar a história de ficar ofendido. Mas se eu não renunciar o meu ego, renunciar à vontade da minha carne, ele vai ficar ofendido. Então, eu não posso de maneira nenhuma permitir que o meu orgulho próprio, que o meu ego vamos dizer assim, que se sobressaia na minha vida. Não, ele não pode ser o maior, não. O maior é a revelação do Senhor. Não é o que as pessoas dizem, mas é o que Deus diz a meu respeito. E é isso que de fato verdadeiramente importa. Aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. Quantas pessoas já levaram talvez palavra de maldição sobre você? Palavras que te machucaram, palavras que te oprimiram. E essas pessoas definem quem você é? Não. O que te define é você e Deus. É a sua busca com o Senhor. É a sua resposta pelo amor de Deus sobre a sua vida. E isso que nos define. Então, uma pessoa com o ego ferido, ela pode tornar um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas o conselho bíblico que Deus tem para nós é que esse sentimento deve ser abandonado. Quando Deus não julgou como usurpação, quando Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo e morreu de uma forma vergonhosa na cruz. É isso que a palavra de Deus diz em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Então, observa que Paulo nos ensina que o amor tudo crê. O que significa isso? Sempre que o meu irmão ou minha irmã pecar contra mim e se arrepender, eu vou crer nele. Eu vou crer, ou seja, eu vou acreditar na sua sinceridade. Pastor, mas talvez ele não está sendo sincero. Amém. Nós precisamos amar sem reservas. Ou seja, amar. É a 15ª vez que ele vai para uma clínica de recuperação. Eu não acredito mais. Nós precisamos amar sem reservas. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar. E ainda, Paulo ainda diz que o amor tudo espera. Ou seja, quem ama sempre espera o melhor. Não premedita o mal. Por quê? Porque ele está esperando o melhor. E quem ama não vai premeditar o mal de maneira nenhuma. Porque quer o melhor para aquela pessoa. Enfim, o mais difícil é dizer que o amor tudo suporta, tudo sofre. E as implicações disso nós podemos ver na cruz. Jesus, por puro amor, sofreu e suportou naquela cruz. Suportou tudo,
até a vergonha da cruz ele suportou. E no final, Pai, perdoa, o que ele diz? Lucas 23, versículo 34, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ou seja, a cruz nos ensina o amor. Nós precisamos caminhar no padrão da cruz. O amor é a expressão da cruz. Deus tem uma vida não dolorosa, e sim uma vida amorosa para nós. E o que nós temos respondido a este amor? Nesta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje na escola bíblica, andar pela cruz é andar em amor. Jesus nos manda ir até a cruz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, tomai a sua cruz, segue a mim mesmo. Nós precisamos abandonar a vontade da nossa carne. Nós precisamos abandonar o nosso ego e caminhar pela vida de cruz, caminhar pela transformação do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje, que eu queria compartilhar com vocês. Na verdade, esse é o estudo bíblico de hoje, do nosso livro que nós estamos estudando, a experiência de andar no Espírito. Então, irmãos e irmãs, vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos. Pai, nós possamos sempre aprender a andar pela cruz. Andar pela cruz é andar em amor, andar edificados pela Tua palavra. Que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa nos conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, conduzir, ó Pai, para que tudo que formos fazer, possamos fazer pela cruz, pelo amor, através da Tua direção. Por isso, Deus, nós nos colocamos diante de Ti e queremos pedir, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa estar nos direcionando, caminhando e, ó Pai, guiando os nossos passos e que possamos andar pela cruz, andar em amor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Nós somos a Igreja Metodista Central em Linhares e essa foi a Escola Bíblica de hoje. Paz do Senhor. Até breve.